Olá pessoal, continuando nosso treinamento aqui. Hoje nós vamos falar sobre MVVM e controles, certo? Na aula anterior a gente abordou especificamente o XAML e o C Sharp um pouco. A gente vai indo devagar, a gente está aprendendo um pouco sobre tendo entendimento um pouco de cada estrutura do XAML e aí depois a gente vai aplicar no projeto específico ao final, ok? Esse é o objetivo. Então neste capítulo vamos explorar o que? A gente vai configurar o MVVM, entender um pouco do MVVM, você que já veio de outros projetos específicos, a gente vai só revisar alguns conceitos do padrão MVVM. A gente vai falar também de ligação de dados, que é importante, visualizações, nos casos a gente vai trabalhar com imagem, né, com entender um pouco ali como a gente manipular a imagem. Depois a gente vai pegar o XAML e falar um pouco sobre o XAML versus C Sharp ali para a gente entender essa estrutura, apesar que a gente já falou anteriormente. Mas em termos de UI design, a gente vai recapitular. Depois a gente vai falar sobre os comportamentos ali de eventos ligados ao MVVM e a gente vai aplicar no finalzinho um pouco de pop-ups, né? E caixa de diálogos e pinças, né? A gente vai poder utilizar um pouco ali de cores. Então, o objetivo aqui é a gente abordar os controles, que é o pop-ups, as entradas de dados, entre outros. E depois a gente vai aplicar o conceito do MVVM. Então, esse vídeo vai dividir em parte e a gente vai dando continuidade. Mas o tópico específico é MVVM controle. Ok? Então, vamos lá. Iniciando, primeiramente, a gente vai falar sobre MVVM, né? Os controles. MVVM, pessoal, é um padrão, certo? Um padrão de design patterns para que a gente possa estruturar a nosso projeto, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou avançar um pouco mais à frente, explicar detalhadamente os conceitos mais a fundo. Mas aqui o que a gente primeiro tem que fazer é que a gente vai estruturar o padrão Model, View e View Model. O Model a gente tem a alternativa específica, tem a alternativa 1 aqui que você pode especificar também um nome diferente. Por exemplo, Models, muita gente faz isso, o Views, o View Models. Alternativa 2, Pages. Então, na verdade, o MVV aqui é só para você estruturar em termos de pastas, estruturar cada parte específica. Você pode colocar outro nome sim, mas o legal é você colocar padrão Model, View e View Model. Então, primeiro você estrutura a pasta e depois agora a gente entra no conceito de MVVM. Então a gente vai colocar aqui no projeto, certo? Eu vou aqui abrir o Visual Studio e vamos no nosso projeto aqui primeiramente, né? De mal aí você baixe no GitHub o projeto e acompanhe para a gente que ao longo das aulas vai crescendo o código, a gente às vezes vai só fazer o entendimento do código. Então não vamos estruturar, certo? Não vamos codificar aos poucos, mas às vezes a gente vai pegar partes do código ali para a gente reutilizar, porque senão fica muito extenso. Mas a gente vai analisar detalhe por detalhe, linha por linha, cada codificação, ok? Vamos lá, no projeto aqui eu clico no botão direito, vamos estruturar primeiro, né, as pastas. Eu vou colocar aqui, ó, a primeira pasta específica no projeto. Lembrando que aqui você pode estruturar, né, neste caso. Então vamos lá, eu vou pegar essa pasta aqui. Deixa eu excluir essa pasta. Adicionando uma pasta, isso aqui eu vou ter que renomear. Se tiver em execução, ele não vai renomear, certo? Vou colocar model. Vem aqui adicionar, botão direito, view ou views, certo? Vou colocar a alternativa 1 que a gente viu lá no nosso projeto. E depois a pasta view model. Ok? Estruturamos aqui especificamente e a gente vai começar a codificar depois em cima das nossas pastas. Ok? Então, esse é o padrão específico para a gente começar a falar com o MVVM. Mas antes de utilizar o MVVM, a gente vai ter que instalar antes da gente começar a abordar os assuntos, a gente vai instalar uma biblioteca
no NuGet, né, obtendo um pacote de NuGet, que é o Community Toolkit MVVM, certo? Ele já vem com toda a estrutura para você implementar o Property Change, que eu vou falar aqui daqui a pouco, que são conceitos do MVVM para você atualizar a página. Então a gente vai baixar aqui, na verdade vai instalar o pacote no nosso projeto. Vamos fazer isso? Vamos lá. Prática, a gente vai pegar aqui, para você instalar um pacote no NuGet, tem duas formas. Eu vou abordar aqui a forma gerencial, interface gráfica, gerenciador de pacotes no Get. Ou também tem para a linha de comando. Você vai no site, certo? A gente vai abordar isso mais na frente. Mas vamos aqui para o linha de gerenciador de pacotes. O Visual Studio facilita muito porque está em frente. E eu vou instalamos essa ferramenta. Vamos procurar o pacote. Clique em procurar. O pacote Community Toolkit. Já aparece aqui, ó. Community Toolkit MVVM. Vou instalar a versão mais estável. A diferença do linha de comando ou pela interface é que se você quiser linha de comando mais ágil, sempre o Studio vai facilitar o desenvolvedor, né? Então clique em aceite, install, está instalado, ok? Pronto, instalado. A gente vem aqui em dependências, em properties, aqui compilar. Fazer a compilação e ok, instalamos. Antes de começar, pessoal, eu quero falar o seguinte: o conceito agora a gente já instalou, né? Daqui a pouco a gente vai começar a criar as classes mais à frente. Mas antes disso, eu quero abordar o conceito do MVVM nesse vídeo. E lá na frente a gente vai começar a codificar o MVVM, né? Utilizando ali os padrões do nosso projeto. E vamos primeiramente descobrir o que é o MVVM, né? O MVVM já vem desde um padrão de eventos que você realiza e facilita a comunicação entre classes. Geralmente, nós quando movemos aqui no nosso projeto no Visual Studio, nós temos aqui uma main page, certo? Uma view específica que você visualiza uma página. Essa main page serve para apresentar os dados, informações, todos os objetos específicos, né? Você passa todas as informações específicas do objeto. E aí, no momento que você passa as informações, você pode aqui, no código bem hard, pegar essas informações específicas e passar para a página main page. Com padrão, e também você pode criar também aqui uma página em C# e fazer toda a codificação também, né? Passando todas as informações do texto. Nós já estamos colocando aqui ele em tempo de execução, certo? Por exemplo, aqui é a informação do texto, né? Mas se a gente quiser colocar, estruturar os projetos para que em tempo real, qualquer estrutura que a gente se comunique com a base de dados, ou qualquer alteração, certo? De alguma propriedades que eu falo aqui, texto, certo? Tomando a fonte, uma variável. Cada propriedade, com o MVVM, essa alteração é em tempo real. E como funciona aqui? Tem uma view específica, uma view você pode imaginar que é uma página exame, certo? Só que você vai especificamente colocar ali os objetos, por exemplo. Você vai colocar uma entrada de dados, né, que é o entry codificando o exame, que eu vou falar mais um pouco para vocês. E também uma propriedade label também, você pode alterar uma label específica. Você coloca aqui na view. Então os eventos, ele se comunica primeiramente com a view model. A view model eu tenho todos os eventos que eu posso realizar para alterar especificamente toda a estrutura da minha view. Então, a view se comunica com a view model, ele faz um property change events e ele, com esse view model, ele atualiza a view rapidamente, certo?
E depois, né, a Model Exchange Events, ele pode se comunicar com a Model, que é as propriedades, e realiza um update da View Model para a Model. E a gente pode também fazer a leitura dessas informações na View Model, e assim constantemente. Então a comunicação aqui é View, View Model e Model, Model View. Então a View, ele recebe a atualização na View Model, a seta aqui se você ver, e a View, ele pega todos os eventos, depende dos eventos todos da View Models, certo? Então esse gráfico aqui a gente vai entender melhor na prática, mas é só para você entender que a comunicação, as setas aqui, é comunicação entre cada modelo, certo? Então nós vamos trabalhar isso na prática, primeiramente, ok? Para a gente fazer isso na prática, primeiramente a gente vai codificar aqui simplesmente, vamos aqui para o Visual Studio, ok? Você que está com o código fonte aí, vamos fazer o seguinte. Primeiramente eu vou criar aqui só para a gente simular o nosso View Model. Eu vou criar uma estrutura aqui de apresentação, só uma label específica, ok? Vamos criar uma label aqui só para a gente começar. Aqui vai ser primeiramente label, label, certo? Uma label, para que você criar a label, que você pode colocar toda a estrutura da label. Aqui é só para a gente apresentar informações e a gente ver na prática como funciona, ok? Na label específica eu vou botar aqui um background color, né? Depois vou colocar um font size 12. Eu, na verdade eu vou colocar Smell, font size Smell, né? Vamos pegar aqui rapidamente, pessoal. Já executei a aplicação aqui, certo? Deixei em execução. Vou pegar aqui uma label aqui já específico do código fonte. Pegar essa label aqui específica para a gente não codificar ela. A gente vai reutilizar alguns códigos, certo? Eu ia colocar background, font size, tudo isso aqui, ok? Mas para a gente começar a fazer o entendimento aqui da View Model, a gente vai fazer isso aqui, certo? Aqui a visualização dinâmica está ativada. A visualização dinâmica está ativada aqui no Visual Studio. Eu vou falar um pouco sobre visualização dinâmica. Para você ativar a visualização dinâmica, você vem em ferramentas. É a última versão, né? A versão recarga dinâmica. Você clica aqui, coloca habilitar, visualizar elementos adicionais na árvore, né? Visualização dinâmica durante a depuração. Então, se você quiser visualizar aqui a nova implementação aqui, o Visual Studio 2000, a última versão específica, né? Já vem com visualização dinâmica para você ver todo o design específico. Vou colocar aqui teste. E vamos fazer agora aqui. Shell, page.
Então, continuando, aqui a visualização dinâmica não estava aparecendo, pessoal, mas agora está aparecendo, certo? Aqui, se eu for alterar especificamente teste, ele em tempo real, ele vai alterando especificamente a recarga dinâmica, tá vendo? Teste, teste. Então, a gente só colocou uma label aqui para a gente fazer o exemplo de MVVM, certo? E aqui no gerenciador soluções eu vou aqui no main page, página inicial, e eu vou colocar especificamente essa label aqui para apresentar informações. Vamos criar agora no View Model, vamos criar uma classe chamada Main Page View Model. Cada View Model está associado a uma page, né? Uma view, certo? Essa página Main Page a gente vai colocar aqui dentro dessa página View, certo? Depois a gente vai alterar o nome e a estrutura dela. Então vamos criar aqui primeiramente. Você pode baixar o código fonte, a gente vai logo para a prática e a gente vai copiar alguns códigos aqui, não tem mistério, porque a gente vai adiantar o código, certo? Eu vou aqui pegar rapidamente aqui específico código que main page view model. Nós vamos pegar, criar o objeto main page view model, você vem com o botão direito aqui, adicionar novo item. Classe, vou com a classe específica, adiciono. Pronto. Mas uma classe toda view model é uma classe parcial. Então vou colocar esse atributo classe parcial, certo? Específica. Lá. Se quiser formatar o documento, você vem aqui editar, Visual Studio, avançado, formatar documento, Ctrl K, Ctrl D, certo? Quando o código vem. Então, coloquei a classe aqui. Nós vamos criar as propriedades dessa classe, certo? Isso aqui é uma classe normal, tem um construtor, só que a gente vai utilizar o MVVM para se comunicar com a página específica. É uma estrutura que garante rapidez e estrutura melhor o projeto. Eu poderia, claro, aqui no MPage, no código bem hard, apresentar informações, só que é um padrão mais avançado. Quando o projeto começa a crescer, o código fica mais organizado. Vou pegar a propriedade aqui para a gente alterar só um string full name, certo? Vamos falar uma variável aqui, criar uma propriedade private string full name, ok? Neste caso, vamos entender aqui essa propriedade. O Observation Property, ela está associada aqui, se você for ver, Observation Property no get, ao pacote aqui, certo, específico do MVVM. Ele vai fazer toda a atualização das propriedades que é do full-name. Por exemplo, para eu se comunicar, a gente tem que fazer o chamado binding. O binding é que através do VVM eu consigo acessar um atributo da propriedade, certo? Específico. Por exemplo, vou colocar aqui string teste. Eu vou acessar essa propriedade para fazer a vinculação desse atributo, dessa propriedade a view. Eu vou ter que informar, fazer o chamado bind específico. Essa vinculação vai ser feita através do Observation Property, que ele vai observar toda alteração que foi feita nessa específica variável, nessa específica propriedade da main page. Então, todos os objetos que eu criar uma entidade específica aqui, ou um modelo específico, vários objetos aqui, eu vou apresentar nas informações da main page. Ok? Então, esse Observation Property ele faz essa vinculação rapidamente. Ok?
Então, pegando o código aqui, eu vou montando de codificação para a gente ter mais agilidade. Aqui ele está dizendo que o campo fullname connotes a generate property. Aqui ele está dizendo só o menu que não é utilizado, mas vamos utilizar esse menu, certo? Outra coisa que tem que ser feita para a gente vincular é observer objeto, para a gente montar nosso MVVM, certo? Aqui também um observer objeto, você vai assinar aqui essa classe que ela seja observada, que a gente também vê que vem do pacote NuGet, certo? E a gente vai vincular primeiramente para ela toda alteração de propriedades aqui ele vai observar essa main page view model. Então ele vai fazer a vinculação entre os objetos, entre as propriedades. Então ele está sendo observado. Que por trás aqui, pessoal, ele faz toda esse pacote, ele faz toda, a gente vai aprofundar um pouco. Mais na frente a gente vai ver como funciona o observer objeto. Mas você tem que entender a estrutura de comunicação, isso é importante. Ok? E olha a diferença, aqui é observer object, que aqui é um objeto, né, uma classe, e aqui é observer property, é diferente, certo? E o que eu vou, para eu vincular essa classe, a uma view, né, que é a main page, para ela encontrar essa propriedade, eu vou aqui fazer o bind específico. Em texto a gente faz o seguinte, para fazer o bind específico, eu vou colocar específico bind, e a palavra que você vai colocar full name, só que maiúscula, certo? Para você vincular essa propriedade que acha as informações aqui na main page view model, eu vou ter que vincular a propriedade full name, ele vai observar essa propriedade na página main page, que é a view, que a gente vai depois alterar para cá, certo? Então eu coloquei, tem que colocar em maiúscula porque toda a propriedade de observação, né, observável, ele automaticamente ele gera para maiúscula para poder alterar os sets e os gets, certo? Então aqui ele não, a propriedade não é minúscula, é específica, ok? Teste by. Ainda não está vinculando ainda, por quê? Vamos fazer o seguinte ainda. Então, duas coisas que tem que ser feita ainda. Primeiramente, a gente já fez aqui o view model, né, que vai se comunicar com a view, que a gente vai passar especificamente para view. Vamos passar essa página aqui para a main page para view. Como ela é uma view mesmo, a gente vai só organizar, que ele poderia ficar lá de fora. Vamos lá, puxa aqui específico. O Visual Studio está em execução. Isso aqui não afeta a vinculação não, certo? Vou colocar para cá, só para separar. Só que aqui a gente tem um probleminha. Quando a gente altera qualquer página específica para outra pasta, a gente vai ter que alterar os namespaces, certo? Neste caso aqui vai ficar agora xclass ponto view ponto main page. Ele vai procurar especificamente nessa página. Toda alteração de página a gente tem que saber aqui. Primeira página do projeto, depois a view, depois a main page. Também aqui especificamente no código Benride eu tenho que alterar porque ele não está identificando onde é que está, certo? Então neste caso ele está na view. Agora sim, ele vai associar, o initialize já sai. E outra coisa que eu já fiz aqui para a gente adiantar, né? Codificação. Para a gente vincular e saber qual view mode está associado, nós temos que fazer essa vinculação, a instância, né? A gente coloca aqui na nossa main page, certo? Nossa main page no código Benride dela.
A gente vai vincular essa view model para a gente saber chamar a gente que fazer um private main page view model new, né, instanciar com a variável m, vm, você pode escrever. E aqui eu vou fazer o bind context, certo? O bind context ele é um header do bind do objeto, que ele faz o bind da atualização do próprio da própria página. Então, vinculando a instância aqui, ele já vai identificar qual view model está associado. E aí, aqui no método rPrime, ele vai primeiro ir na main view model, a gente vai debugar daqui a pouco, e aí ele vai ir na propriedade específica e ver quais propriedades tem o nome, se for alterado. E aí ele vai vincular essa propriedade. Se tiver algum objeto, algum dado específico aqui na main, ele vai alterar, fazer o bind aqui do field name, certo? Então vamos executar novamente aqui. Então primeiramente para a gente vincular, a gente tem que primeiramente sempre no código bem hard vincular ele específico a view model. E aí fazer um bind sempre no construtor inicial da main page. Aí eu estou vinculando a minha view models, certo? Estou executando aqui e já apareceu já especificamente o teste bind, ok? Lembrando que além disso a gente codificou aqui associar a view model, nós temos também aqui no app shell, conforme eu falei nos vídeos anteriores, que as rotas. A gente alterou aqui especificamente as pastas para pasta view, certo? Então isso vai afetar no momento que chama o app shell vai afetar identificar qual a rota específica da navegação. Então a gente tem que fazer essa alteração seguinte. Neste caso aqui ele estava local, certo? Local. Esse view aqui é uma variável específica que referencia namespace. O data template vai procurar desse namespace. Onde é que está específico esse namespace? Está aqui. Você vai ter que criar um XLN. Você vai fazer o seguinte: toda vez que você criar uma página específica, um arquivo C Sharp para identificar a rota e navegar nessa página, a gente vai aprofundar mais a navegação. Você tem que especificar onde é que essa parte específica está. Você coloca aqui x, né? X já está aqui em cima, só vou descrever. X é mlms, certo? Dois pontos. Vou botar view 2, dois pontos, var, né? Aí você vai colocar o class namespace, que é o namespace específico, certo? A referência. E você vai dizer onde é que está essa pasta. Por exemplo, se eu quero referenciar o arquivo onde é que está na... Ele já me dá aqui todas as partes específicas. Na view model está na onde? Essa página. Na view, e ele vai procurar dentro desse específico. Neste caso eu coloquei view aqui. Eu estou especificando a view a main page. Então ele vai apresentar no contente aqui a navegação a view. Então tem que fazer essa alteração, senão não vai refletir especificamente. Ok? Então, o que a gente fez, a gente criou a view model, a gente vai avançando um pouco mais. Eu só queria trazer nessa primeira aula aqui, né, a parte 1, só primeiramente para a gente entender como funciona a vinculação, né, da estrutura. A gente vinculou aqui, criou na view model específico, depois, né, na main page a gente criou só um objeto aqui, label, para fazer o bind. A gente vai melhorar mais, a gente vai fazer especificamente uma página de login rapidamente, para a gente começar a trabalhar esse bind indo e voltando, né, especificamente. Aí primeiramente ele vem aqui, full name, e a gente alterou aqui, vinculou especificamente, fazendo um bind, né, especificamente aqui. Vamos lá, vamos debugar aqui só para a gente ver como é que ele faz esse... Se eu colocar aqui setor www, vou colocar um variável aqui,
Vou colocar uma variável para a gente ver aqui se ele passa para esse método específico agora, certo? E aqui no main page vou colocar o byte. Vou debugar de novo. Ó, tá vendo? Primeiramente, ele nem veio aqui nessa. Primeiramente, ele veio aqui na PPShell e ele já foi para main view model. Por quê? Primeiro ele vem na view, né? Especificamente view. Aí depois ele passa aqui pela instância. Ele vai passar primeiro aqui pela instância no view model. Então ele está chamando a view model aqui o debug onde eu coloquei. Vem no teste. Vamos percorrer aqui. Para percorrer o debug, você vai aqui apertando F11. Certo? Apertando a setinha aqui no Visual Studio acima. Aí agora ele vem para main page. Ele está vincular essa view model para fazer o bind do contexto da página main page. Então ele vai atualizar todas as propriedades, dependendo da formato. A gente vai aprofundar mais no MVVM, tem muito o que fazer para a gente aprofundar. Só quero entender, a gente entender a integração, certo? E ele vem aqui, entra especificamente, initialize, e aí depois, então contínuo aqui, ele já atualiza a propriedade. Ok? Então a gente entendeu aqui essa estrutura como funciona, ok? Do bind. E a gente vai agora, depois, na próxima aula, a gente vai ter parte 1, parte 2, né? Essa aqui a gente configurou MVVM, né? Fez a ligação de dados, visualização. Aí a gente vai explorar mais agora layout um pouco específico. Só que a gente vai fazer só esse, que tá em inglês aqui, mas só para a gente explorar o MVVM, certo? A gente vai fazer aqui, para explorar aqui o MVVM, nós vamos utilizar mais métodos aqui específicos e como utilizar. A gente vai fazer só um username aqui, um login específico. Lembrando que é somente para a gente vai, claro, melhorar o design, somente a gente entender o contexto, certo? E a gente vai trabalhar mais os comportamentos dos eventos com o MVM, aí depois apresentar um pop-up, certo? Então vai ter umas partes para a gente dar continuidade, certo? Até daqui a pouco.